Oi pessoal, boa noite. Tudo tranquilo aí? Um grande abraço. Quem está chegando, mais um minutinho a gente vai começar o estudo de hoje, tá? Só um instantinho aí. Boa noite a todos. Estou ajeitando aqui, a gente já vai começar, tá? Como é que tá o som aí? Tá dando para ouvir direitinho? Tá um pouquinho lento hoje, vamos ver se não vai dar problema, né? Vamos torcer aí para ficar tudo certo. Muito bem, pessoal. Um grande abraço a todos que estão chegando. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, moro aqui em Campina Grande, tá? Na Paraíba. E esse é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? A casa espírita que a gente frequenta. Tá bom o som, né? Então tá jóia, Vitor. Beleza, um abraço. Vilma, boa noite. Isolda, boa noite. Magali, Leila, Marília. Um abração a todos que estão chegando. Tânia, Cássia, Valéria. Um abração, tá? William Fernando. Vamos fazer a prece, aí a gente inicia, né? Vamos lá, vamos então unir os nossos pensamentos em oração, porque somos mais fortes quando irradiamos as nossas energias em conjunto, lembrando Jesus quando nos dizia que onde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em torno de seu nome, que ali estaria no meio delas. Então, Senhor, certos de que o Senhor está conosco, que a sua luz nos banha neste momento, que a espiritualidade nos assessora, nos dirige, nos conduz pelos campos doutrinários, pelos campos do aprendizado, do amadurecimento que todos necessitamos. Então abençoa-nos, Senhor. Envolva nossa casa, envolva nossa família, envolva os espíritos necessitados próximos a nós e que teu amor permaneça em nossos corações. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá? Nós temos estudado o livro Desobsessão, de André Luiz, né, através do Chico Xavier. É um livro que é uma espécie de manual prático para os participantes da reunião mediúnica, né, para todos aqueles que
que participam, né, médiuns, doutrinadores, né? É um livro bastante didático, um livro bem interessante, né, muito útil, né, com sugestões muito importantes do André Luiz para aqueles que participam das reuniões mediúnicas, né? Então, não é exatamente um livro falando sobre a obsessão e sobre a desobsessão, né? Não é falando sobre os tipos de obsessão, não exatamente isso. É falando sobre a reunião de desobsessão, tá? Como produzir de uma forma eficaz uma reunião de desobsessão. E lógico que nós falamos sobre mediunidade, nós falamos sobre as técnicas de doutrinação, falamos sobre os vários aspectos que permeiam a reunião mediúnica, né? Faz mais de 30 anos que a gente participa em reunião mediúnica, já criei vários grupos mediúnicos, já treinei muitos médiuns, muitos doutrinadores, né? Então é um campo, né, que a gente trabalha muito, que é o campo da desobsessão, né, e da reunião mediúnica, né? Então vamos lá. E quem tiver alguma dúvida aí, né, vai colocando, a gente vai tentando desfazer na medida do que a gente vai andando com o estudo, tá bom? Várias pessoas que estão aqui participando conosco são pessoas que já trabalharam conosco mediunicamente, em reuniões mediúnicas, ou pessoas que estão trabalhando conosco, né? Então são pessoas que podem confirmar tudo o que a gente está falando, o que a gente vai falar aqui, são pessoas que podem dizer realmente daquilo que a gente tem feito ao longo do tempo. Tá? Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 14, né? Opa, isso aqui é outro. Aqui é o livro Desobsessão, né? Então vamos para o capítulo de hoje, o capítulo 14. A pontualidade. Pontualidade. Vamos ver o que os espíritos falam a respeito da pontualidade. Pontualidade, tema essencial no cotidiano. Disciplina da vida. Olha, pontualidade, tema essencial no cotidiano. Disciplina da vida. Administrações não respeitam funcionários relapsos. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Ok? Então vamos analisar isso aqui, né? André Luiz começa então falando sobre pontualidade. Pessoal, os espíritos valorizam muito a pontualidade. Talvez a gente pudesse pensar assim, pô, meu Deus, tanta coisa para falar sobre a pontualidade, né? Na reunião mediúnica, né? Será que os espíritos ligam tanto para a pontualidade? Eles ligam mais do que nós temos ligado aqui na Terra. Eles se importam mais do que nós temos normalmente nos importado aqui na Terra. Aqui na Terra é muito comum a gente ir levando os compromissos assim, né? Eu gosto de combinar com alguém 8 horas está ali. Antes, né? Geralmente antes está ali. Né? Eu gosto de combinar com uma pessoa, eu gosto de combinar com um grupo, eu estarei ali, né? Meia hora antes, 20 minutos antes, 15 minutos, né? Pelo menos eu estarei. Né? Então, assim, mas a gente vê que culturalmente, vamos dizer assim, a gente vê muitas pessoas com problema de horário, né? Muitas pessoas, a gente fala, né, que é problema de horário, né? Na verdade, a gente vai ver que tem outras coisas aí no meio, né? Emmanuel diz que indisciplina é perversidade de uma forma diferente. Emmanuel diz que indisciplina é perversidade de uma forma diferente, numa roupagem diferente. Então, quando a gente tem dificuldade de lidar com o horário
né? A gente está sempre deixando os outros esperando a gente, né? Sempre deixando, né? Sempre chegando atrasado, sempre dando desculpa e tal. A gente está dizendo que a gente não se submete ao horário que os outros estão se submetendo. É uma espécie de não... a pessoa não entra naquela regra que os outros estão entrando. É difícil a pessoa que é assim aceitar que é por causa disso, porque geralmente é um fenômeno inconsciente. Geralmente é um fenômeno inconsciente. Ela faz os outros se submeterem a ela, não ela se submeter à regra. Vocês entendem? Né? Faz os outros se submeterem a ela. Então os outros estão sempre esperando a pessoa. Mas ela não se submete à regra que os outros estão seguindo. Né? Isso é algo que precisa até, às vezes, de terapia, precisa até de um autoconhecimento mais profundo, um tratamento até, que acaba sendo um problema, às vezes, sistemático em certas pessoas. Né? Em todos os lugares elas chegam atrasadas. Né? Então é algo que às vezes precisa até de um acompanhamento mesmo para a pessoa vencer. Né? E os espíritos dão muita importância a isso, a pontualidade. Por quê? Porque como eles se deslocam de uma forma mais rápida, como eles têm muitas atividades e eles se movimentam com uma rapidez, uma agilidade muito maior do que a nossa, eles conseguem participar de atividades num montante de trabalho muito maior do que o nosso. Espíritos superiores, eles têm um monte de atividades, porque eles conseguem realizar várias coisas pela agilidade com que eles se movimentam no plano espiritual. Só que aí eles também passam a apreciar o valor do tempo de uma forma diferente. Né? Aqui na matéria é tudo mais lento. Né? Tudo que a gente vai fazer é mais lento. No plano espiritual tudo mais rápido, tudo mais ágil. Né? Aqui a gente vai fazer a gente combina com alguém, vamos ver então de semana que vem fazer tal, né? Vamos ver então, vamos combinar tal, né? A gente vê na obra do André Luiz que um conversa com o outro, bom, então vamos lá, então essa noite a gente se ajeita tudo, nós já vamos lá, né? É um processo muito mais rápido, processo decisório para a iniciativa de fazer o bem, né? Só que aí a gente percebe que os espíritos amigos passam a valorizar o tempo de uma forma muito diferente que a gente tem valorizado aqui na matéria. A gente gasta muito tempo à toa, os espíritos amigos não. A equipe espiritual não desperdiça tempo. Eles sabem que dos recursos mais preciosos que nós temos é o tempo. Por isso eles não brincam com o tempo. Eles também não gostam de perder tempo. Né? Então, por isso a importância que a gente vê que o André Luiz está dando à questão da pontualidade na reunião mediúnica. Ó, tema essencial no cotidiano nosso. Disciplina da vida. Né? Se nós pegamos coisas para fazer, atividades, compromissos, tal, nós devemos aprender a seguir os horários estabelecidos. Né? Aí ele diz, administrações não respeitam funcionários relapsos. É verdade. Né? Quem já trabalhou em indústrias, né, em comércios e tal, sabe que aquela indústria, aquela empresa, ela começa a desrespeitar, ela não respeita funcionários que não chegam na hora. A pessoa logo começa a ser mal vista, mal falada e daqui a pouco está sendo chamada a atenção, advertência e tal. Né? Alexandre, mas a Casa Espírita é assim também? Ela é uma empresa? É uma empresa diferente, como diz Joana de Ângeles. Né? No livro Libertação pelo Amor, através do Divaldo Franco. É uma empresa diferente, até é um texto bem interessante esse. Empresas, né? Fala que é diferente, né? Que nós precisamos ter paciência uns com os outros, compreensão, tal. Ela fala isso, é importante.
mas é um empreendimento também. Embora seja diferente, é um empreendimento. É o empreendimento de Jesus, né? E nós somos depositários desses recursos que Jesus envia para nós, e nós não fazemos nada de bom sem o auxílio dos bons espíritos, sem o auxílio de Jesus, dos recursos que vertem do alto. Então, é uma empresa do bem, né? É uma organização do bem, né? Que tem as raízes fincadas no plano espiritual. Nós estamos submetidos à hierarquia, né? Que vem de cima. E nós temos que responder a isso. Né? Nós temos que nos encaixar dentro desse esquema de trabalho, né? Então é extremamente importante isso, tá? Extremamente importante, né? Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Quer dizer, também em casa, né? Também em casa, nós, familiarmente, nós valorizamos aquilo que foi combinado, né? O funcionamento da casa, os horários, tal, da refeição. Nós costumamos seguir alguma disciplina, né? Então, é importante a disciplina, é importante a pontualidade em vários aspectos, né? A gente fica feliz quando o ônibus passa na hora, quando o trem passa na hora, não é? A gente fica feliz quando as pessoas seguem aquele horário que nós nos beneficiamos, não é? Só que nós precisamos também valorizar esse aspecto, né? Para que o grupo não seja prejudicado, né? Então, vamos lá. Habitualmente, não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes ao apreço. Tá vendo? Normalmente a gente não falha. Quando a gente vai conversar com alguém importante, uma autoridade, a gente tem uma audiência com determinada pessoa, né? Num fórum, num processo específico lá, né? Aqui ele está dizendo a entrevista com o industrial, a fala com o ministro de Estado, os exemplos que o André Luiz está usando. Né? São exemplos que a gente entende facilmente. A gente não falha, né? E tem gente que falha ainda, né? Eu trabalhei muito tempo com seleção de pessoal, né? Em empresa, indústria e tal. E o pessoal mesmo precisando de emprego, muitas vezes ainda acaba esquecendo a hora, né? Mas normalmente a gente tende a valorizar mais essas situações, né? Que visam o nosso interesse pessoal, que visam o nosso ganho, né? A gente ser bem visto por um empresário que pode nos dar no trabalho, né? Alexandre, mas na casa espírita não é de caridade, de fraternidade, assim, né? É caridade, por isso que a gente tem que ser caridoso com os outros, né? Fazendo a nossa parte, a gente tem que ser fraterno com os outros, né? Exercitando a disciplina, exercitando a pontualidade. A gente usa caridade, tolerância só quando é nosso benefício, né? Mas a gente não pensa o quanto que a gente exige dos outros em termos de tolerância, em termos de caridade, né? Então nós precisamos lembrar que é uma via de mão dupla, né? Nós temos que fazer a nossa parte se nós quisermos também usufruir dos benefícios que os trabalhos espirituais nos proporcionam, né? Então, e outra aqui também tem uma questão importante, né? Tudo depende do valor que nós damos às coisas. Tudo depende do valor que nós damos à reunião mediúnica. Tudo depende do valor que nós damos ao contato com os espíritos amigos. Uma pessoa que não tem uma visão mais profunda a respeito da mediunidade, da reunião mediúnica, do contato com os espíritos, que não respeita ainda os espíritos como deveria respeitar, é uma pessoa que acaba descuidando desse aspecto. Então tudo depende muito do valor que a gente dá. Tem gente que acha que a reunião mediúnica não tem exatamente o valor, né, que ela tem.
E por isso ela acaba sendo, além de não ser pontual, muitas vezes acaba não sendo assídua também. Isso tudo é questão de valor que a gente dá. Não tem como a gente fugir a isso, né? É a valoração que a gente faz das atividades. Às vezes a pessoa prefere ir para uma festinha, né? Que às vezes que teria um valor em termos de hora muito diferente. Porque numa reunião mediúnica a gente está ali ajudando espíritos altamente necessitados, que estão há séculos ali precisando de ajuda, né? Pessoas que estão em sofrimento atroz, quer dizer, é uma coisa muito importante, que é diferente da gente estar comendo salgadinho numa festinha, né, pessoal? Tá? Embora seja gostoso, mas tem um peso diferente, nós temos que discernir isso, né? Nós temos que aprender a discernir, né? Então, vamos lá. Nas lides da desobsessão, é forçoso entender que benfeitores espirituais e amigos outros, desencarnados, se deslocam de obrigações graves da vida superior, a fim de assistir-nos e socorrer-nos. Está entendendo? Então, você vê os irmãos que dirigem a reunião mediúnica, eles deixam atividades, se deslocam, às vezes vêm de longe, né, deixam obrigações graves da vida superior a fim de vir nos assistir e nos socorrer, porque afinal de contas a reunião mediúnica, a gente fala que a gente ajuda na reunião mediúnica, mas nós somos muito mais ajudados do que a gente ajuda. É claro que a gente ajuda também, a gente aprende também, mas nós somos muito mais ajudados do que a gente ajuda. Então esses espíritos vêm e deixam obrigações graves e vêm em nosso auxílio, e vêm nos esclarecer, e vêm nos oportunizar o trabalho redentor, através do qual a gente vai pagando as dívidas, os montantes aí que nós temos de dívidas do passado. Então olha a caridade que eles têm para conosco, a paciência que eles têm para conosco. Só que a gente não pode forçar a amizade, né? A gente não pode forçar a barra, né? Não vamos, eles têm paciência, eles têm compreensão, eles têm tolerância, mas a gente não precisa ficar forçando também a situação, né? Nós temos que dar o mínimo de trabalho para eles possível, né? Então, pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Estão entendendo o valor que eles dão? Pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume caráter solene. Né? Isso aqui é para não deixar dúvida, né, pessoal? Da importância que eles dão para a pontualidade. Né? Ok? Então vamos lá. Não haja falha de serviço por nossa causa. Estão entendendo? Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. Vamos analisar isso aqui, né? Quer dizer, não haja falha de serviço por nossa causa. Vamos ser nós, já pensou, pessoal? O trabalho não dar certo naquela noite por minha culpa, né? Por falta de disciplina minha, por falta de preparo, por falta de pontualidade, de assiduidade. Né? Olha que coisa importante, né? E é assim mesmo que a gente tem que pensar. Para a gente se preparar melhor, para a gente desenvolver cada vez mais as qualidades que a gente pode utilizar na reunião mediúnica, os recursos que a gente pode utilizar, né? Nós temos que pensar assim: puxa vida, e se eu não for? Hoje eu não estou com vontade de ir, mas e se eu não for? E se ninguém for? E se todo mundo for pensar que nem eu?
A gente tem que pensar em termos de grupo. A gente só vai criando uma consciência coletiva quando a gente começa a pensar coletivamente. Às vezes os trabalhadores demoram a começar a entender a casa espírita, a entender os trabalhos espirituais de uma forma coletiva. As pessoas, a gente começa a perceber as pessoas que estão entendendo. A gente começa a ó, fulano já está entendendo como é que é a casa espírita. Cicrano já está compreendendo como é que é. A gente vai percebendo isso. As pessoas que começam a despertar para o que é o trabalho na casa espírita. Não é um trabalho assim, quem é da equipe, seja do que for, aqui a gente está falando da equipe mediúnica, né? Mas quem é da equipe, não pode passar pela cabeça da pessoa, hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu quero, hoje eu não quero. Não pode, pessoal. E aqui eu não falo assim que a pessoa vai ser obrigada. Não, não é isso. É o senso de dever que começa a surgir. É a consciência do dever que começa a surgir. Ela não pensa mais, hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu vou porque eu faço parte da equipe. E que se todo mundo for pensar como eu, resolver não ir hoje, o que vira o trabalho na casa espírita? O que vira a reunião mediúnica? Então a gente começa a pensar dessa forma, pô, se eu não for, vai que outros também não vão, e como é que vai ficar? Então é assim que a gente demonstra que está amadurecendo espiritualmente, que está amadurecendo no movimento espírita, amadurecendo dentro da casa espírita, quando a gente começa a demonstrar que a gente se importa com os trabalhos, que a gente se importa com as pessoas, que a gente se importa com o bom andamento das coisas, é aí que a gente começa a demonstrar que a gente já está num nível de consciência maior em termos de casa espírita, né? Porque antes acabava prevalecendo assim, eu tenho qualquer coisa na hora da reunião mediúnica, ou qualquer coisa na hora da reunião pública, ou qualquer coisa na hora do estudo, eu vou para qualquer coisa. Eu falto ao centro, eu falto na reunião pública, falto no passe, falto no estudo, falto na reunião mediúnica. Porque qualquer coisa, né, entra primeiro do que a casa espírita. No início é assim, né? E a pessoa quando fala assim, não, desculpa que eu não podia porque eu tive um compromisso. Né? Eu achava que era um compromisso que você tinha na casa espírita, né? Mas tudo bem, né? Foi para um compromisso, né? Então a reunião mediúnica não era um compromisso, aplicar passe não era um compromisso, né? Ou seja, qualquer outro compromisso entra dentro do... acaba tampando eclipsando, né, o compromisso espiritual, né? Faz sentido para vocês, pessoal? Vocês estão lembrando de alguma coisa aí? Quem dirige grupos, quem dirige casa espírita, quem dirige reunião mediúnica sabe bem, quem já dirigiu, quem dirige, sabe bem como funciona isso, né? Então vamos lá. E aqui ele diz uma coisa muito importante, ó, não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, aqui não fala que vez por outra não, que na maioria das vezes é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. Os retardatários porque muitas vezes, quando a pessoa chega lá de última hora, até às vezes já estamos quase iniciando a parte prática, e a pessoa chega lá esbaforida, né? E aí tem aquele tempo para se aclimatar ao grupo, interfere na vibração do grupo, né? Isso não é só em reunião mediúnica, não, em estudo também, pessoal. A pontualidade também no estudo. Uma das coisas mais desagradáveis que tem é você começar um estudo e chega a 1, e chega a 2, e chega a 3, e chega a 4, né? E está na metade, está chegando gente e tal. Tudo bem, né? A gente fica feliz porque está chegando gente. Só que, por outro lado, você tem que toda hora estar parando e ajeita a cadeira e você quebra aquele clima que estava sendo gerado no grupo, né? Aquela troca de energias, de pensamentos, aquela discussão saudável, né? Aí você quebra, toda hora você está quebrando, porque tem mais um que está chegando lá super atrasado e tal. É uma das coisas mais desagradáveis que tem em termos de estudo, né?
Então, e tem gente que acaba fazendo isso sistematicamente. A pessoa se acostuma, sabe que tem estudo, mas está chegando lá sempre a meia hora atrasado, 40 minutos atrasado, né? Então, se pode chegar antes, você pode se organizar, ajude. Ajude na harmonização do trabalho. Não seja uma pessoa a criar desestrutura no trabalho. Ajude a harmonizar. Chegue antes, se prepare. Participe da conversa desde o início, porque às vezes a pessoa pega lá pela metade, ela vai opinar e também em dessincronia com o estudo que está sendo feito. Às vezes não sabe nem o assunto direito que está sendo falado, né? Então são coisas que a gente pode evitar, a gente deve evitar, né? Então, a hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias, né? Então, a hora de início, ela deve ser austera. É 8 horas que começa? 8 horas estaremos começando, né? Agora, a reunião mediúnica, o término dela será variável de acordo com as circunstâncias. Isso não quer dizer que nós vamos cada dia oscilar muito esse horário, variar muito esse horário. Não quer dizer que nós vamos ficar meia hora a mais ou uma hora a mais sistematicamente, tá? Então, eu estou acostumado a dirigir reuniões em que a oscilação é menor. Às vezes é 10 minutos mais cedo que acaba, às vezes é 10 minutos mais tarde, no máximo 15, mas a oscilação não é muito grande. A não ser em situações muito especiais, em que a necessidade tamanha exigiu um pouco mais de tempo, né? Mas não creio que haja necessidade de uma oscilação muito grande, não. Até porque não é interessante a gente prolongar muito a reunião mediúnica pelo desgaste que proporciona, né? E não é interessante, depois a gente vai conversar sobre isso também, não é interessante a gente fazer reuniões muito longas, tem gente que faz reuniões muito longas, e elas ficam difíceis de serem mantidas ao longo do tempo pelo desgaste que provoca, né? Então é interessante reuniões, né, que estejam, que você consiga trabalhar, você consiga sair satisfeito do que foi feito, mas sem que seja muito prolongada. Depois a gente vai ver mais ou menos um padrão, né, que funciona bem. Ok? Então vamos lá. Aí o André Luiz diz: aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião. Tempo esse que será empregado na leitura preparatória. Então aqui a gente precisa entender, como a gente já leu várias vezes esse livro, a gente já conhece, a gente já entende, né, já conhece os vários capítulos, então a gente já encaixa isso dentro da nossa mente, a gente pode explicar para vocês, né? Como é que funciona a reunião mediúnica que o André Luiz está falando? Vamos entender pela ótica dele, para a gente entender na nossa reunião, né? Na de vocês e tal. Como é que funciona a reunião dentro do padrão que o André Luiz coloca? É assim, ele chama de reunião mesmo, reunião propriamente dita, na verdade é a parte prática. Ele chama da reunião, começar a reunião, na verdade ele chama de começar a reunião, começar a parte prática. Tá? Só que ele recomenda que nós façamos 15 minutos de leitura preparatória antes da parte prática, né? Que seria aquele momento de harmonização, tal, né? Por exemplo, na reunião que a gente coordena, a leitura preparatória eu lido como fazendo parte da reunião, não apenas como a leitura preparatória, mas como
né, a parte que faz parte da reunião como um todo, né, vamos dizer assim. Então ele diz para a gente fazer a leitura de 15 minutos, então você já fecha, antes de fazer a leitura, você já fecha o portão. Isso é o que ele orienta. Quer dizer, quando vai começar a leitura preparatória, já não deve entrar mais ninguém. Essa é a recomendação que o André Luiz traz. Vai começar a leitura preparatória, né? Ele já fala para fechar, se possível, fechar o portão. Já não entrar mais ninguém. Por quê? Porque a leitura preparatória, ela tem justamente a função de preparar todos aqueles que estão ali na reunião mediúnica. Todos que vão funcionar dentro da reunião mediúnica. Ou como médiuns, com doutrinadores, sustentação. Né? Então, nem sempre a gente tem condição de fechar o portão, porque muitas vezes, dentro da casa espírita, você tem outras atividades acontecendo simultaneamente. Se é uma casa um pouco maior, você tem outros grupos. Né? Às vezes você pode fechar a porta da sala. Você pode combinar com o grupo, falar assim, ó, pessoal, 8 horas a gente começa a leitura preparatória, faz uma prece inicial, a gente faz assim, a gente faz uma prece inicial, faz a leitura, aí depois diminui a luz, faz uma prece e tal, e vamos para a parte prática, né, das comunicações. Mas ele recomenda, ó, fecha o portão, 15 minutos, né, quando for começar a leitura, já está só o pessoal que vai participar da reunião. Né? Então, se possível, deixar combinado com o grupo, pessoal. Estejam aqui 15 para as 8, estejam 10 para as 8. Não deixe chegar em cima da hora e corre o risco de você pegar o portão fechado. Corre o risco de você pegar a porta da sala fechada. Né? Porque é a orientação que os espíritos dão, né? A Eliana colocou, é exatamente assim que faço, Alexandre. Fecha a porta. Né? Só que é interessante você deixar avisado com o grupo, inclusive com os participantes novos, tal, deixar sempre avisado. Falar, pessoal, chegando tal horário, não vai ficar lá batendo na porta, porque corre o risco do pessoal que chega atrasado, né? E cheio de desculpa, que tem um pessoal, tem aquelas eventualidades que acontecem com um com o outro, a gente entende, né? As situações, às vezes, complicadas que acontecem. A gente entende que, às vezes, acontece uma coisa ou outra. Mas tem o pessoal que é sistemático no atraso. Tem sempre aquelas pessoas que são sistemáticas. Elas têm sempre uma desculpa pronta também, né? Para estar chegando atrasado. E, muitas vezes, essa é a pessoa que vai lá bater na porta ainda para você abrir a porta e já estava sabendo, né? Que foi o combinado e a pessoa ainda vai insistir, vai bater na porta para você. Aí aquela função, né? Aí você sai daquela vibração que você já está, né? Pessoa, né? Para ir resolver o problema, porque acabou virando um problema, né? A pessoa chegou atrasada, não se preparou, ainda está criando um problema para o grupo, né? Tem que parar o que está fazendo. E eu já tive que lidar com situações assim, até mais difíceis do que essa. E é complicado. Né? É complicado, pessoal. Aí as pessoas têm que ter noção, né? Tem que ter um tato, né? Ver que o portão está fechado, tem gente que começa a buzinar no portão, pá, 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 pá. Ou então bate lá e fica, né? Não tem sentido isso, né? Então a gente tem que ter uma noção das coisas, né? Se possível, né? Nem sempre será possível, porque quando tem outros grupos funcionando, às vezes você está submetido, né, a outros grupos lá que você não consegue fechar o portão. Aí você tem que combinar que se a pessoa chegou lá e viu a porta fechada, né, já estão então, já começaram a reunião, então volto para casa, né? Ok. Você vê como os espíritos é que estão dizendo isso, pessoal. É o André Luiz que está dizendo, né? Você vê como é que eles são austeros, né? Vejam como é que eles são austeros. Então, continuando, né? Aí a gente entra no capítulo 15. Esse livro, como ele é um livro assim que fala de vários aspectos, né?
A gente vai falar sobre o mobiliário para os trabalhos, né? Os móveis ali para a sala de reunião mediúnica, né? E tem algumas coisas interessantes também. Mas é lógico, né? Isso tudo aqui é mais importante a parte que fala especificamente da mediunidade e tudo mais, né? Da doutrinação. Mas vamos lá. O mobiliário no recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar escoimado de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, até porque não cabe dentro da doutrina espírita, né? Rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes, né? Quer dizer, de modo geral, a casa espírita ela segue essas recomendações, né? Evitar o cultivo de imagens, que a gente fica adorando imagens, símbolos, né? Seguir a rituais. O Espiritismo não valoriza isso, né? Valoriza a fé espiritualizada, a fé, né? Que nós, através da nossa oração, né? Que também não precisa ser espalhafatosa, não precisa ser chamativa, mas algo que nos toque o coração e o pensamento, né? A sinceridade que a gente utiliza. O que a gente pode chamar a atenção aqui é a simplicidade da casa espírita, né? Objetos simples, né? Resistentes, por quê? Porque a movimentação dos médiuns pode ser de molde a forçar um pouco o móvel, né? Na mesa mediúnica que a gente vai utilizar, na mesa que todos vão sentar, né? Não é interessante que seja uma mesa que fique movimentando muito facilmente, uma mesa muito leve. Tem mesa de plástico, por exemplo, que não é muito apropriada, tá? Para uma reunião mediúnica, né? Ela facilmente se movimenta e pode causar dificuldades na concentração, barulhos, né? Derrubar coisas que estejam em cima, tal. Então, móvel um pouco mais pesado, um pouco mais resistente, para que frustre certos movimentos. Às vezes o médium um pouco descontrolado, o médium pode forçar um pouco o móvel, pode bater no móvel. Não é o que a gente recomenda que seja feito, não é o que o André Luiz recomenda, mas pode acontecer. Um médium tenha lá um descontrole, e ele força a cadeira, tal. Eu já tive que segurar o médium, né? Para que ele não batesse a cabeça na mesa. Eu já tive várias situações que acontecia isso, né? Então, é interessante que tenha um móvel com uma estrutura mais firme, tá, pessoal? Isso aqui parece uma coisa meio sem importância, mas lógico que tem uma grande importância. E às vezes os grupos não se apercebem disso, né? Só quando acontece alguma coisa que a pessoa vai percebendo a importância dessa recomendação do André Luiz, né? A questão dos móveis aí, né? A mesa deve ser sólida e as cadeiras talhadas em madeira, lembrando, sem adornos desnecessários, a austeridade de uma família respeitável, né? Até na época, né, pessoal, na época nós não tínhamos, por exemplo, tem cadeiras até de plástico hoje que são bastante resistentes. Não são pesadas exatamente, mas são cadeiras resistentes, né? Tem umas que quebram facilmente, você tem que tomar cuidado com isso, né? Tem umas cadeiras de plástico aí que facilmente ela abre as pernas e acaba sendo inconveniente se o médium fizer um movimento mais forte, né? Então, mas na época do André Luiz não tinha também essas cadeiras de plástico como a gente tem hoje, né? Que hoje é mais prático, né? Muitas casas espíritas têm e utilizam, nós mesmos, no momento, a gente tem usado esse tipo de cadeira, né? Que é o que a gente tem hoje e tal. Mas são cadeiras firmes, então não tem esse problema de quebrar a perna e a pessoa se espatifar no chão, né? Então é mais no sentido de resistência, de não existir esse inconveniente durante a reunião, né? A mesa, ele falou aqui também, né? A mesa deve ser sólida, né? Por quê? Justamente para aguentar o tranco ali, se alguém incorpora e tentar empurrar a mesa, não é aquela coisa tão fácil de empurrar, né? Então é mais nesse sentido que eu estava falando aqui.
da resistência, né, de ter um certo peso e tal. Então são cuidados importantes aí, né? Se tivermos de acrescentar algo, há de termos 2 bancos, igualmente de madeira, para visitas casuais ou para o socorro evangélico, a esse ou aquele companheiro do grupo quando necessite de passe, à distância do círculo formado em comunhão de pensamento. Então vamos lá, vamos por partes aqui, né? Vamos por partes. Então, se a gente tiver que acrescentar alguma coisa à mesa, às cadeiras que tem ali na sala, ele diz assim, olha, acrescentemos 2 bancos. Não quer dizer que a gente tem que fazer exatamente assim, né, pessoal? Você tem que ver a sua necessidade, a sua estrutura aí, né? E ver o que você precisa, né? Mas acrescentemos 2 bancos, né? Hoje a gente pode colocar, eu utilizo, né? Já falei para vocês que eu tenho sempre pessoas observando a reunião, estagiando ali, aprendendo, observando como funciona a mediunidade, até porque já tem mediunidade, estão ali se treinando. Então eu tenho sempre pessoas observando a reunião. Observando, se tratando. Depois a gente vai comentar a respeito disso também quando a gente chegar no capítulo certo, tá? Então aqui ele propõe que você coloque bancos, mas hoje você pode colocar algumas cadeiras também, desde que sejam firmes também, né? Certamente ele falou em banco porque às vezes ele propõe, num outro capítulo aqui, que a pessoa que esteja completamente obsediada, é muito comum a pessoa obsediada, declaradamente obsediada, é muito comum ela vir acompanhada, né, de alguém. E quando a pessoa não está bem, é muito fácil ela querer, né, cair para um lado ou cair para o outro ali. Então, às vezes, um banco, pensando pelo pensamento do André Luiz, talvez um banco ali frustrasse que ela caísse sozinha numa cadeira, né? Se estivesse numa cadeira e tal. Talvez seja por isso que ele colocou um banco, né? Pela frustração, né, do movimento, que às vezes uma pessoa é declaradamente obsediada, né? Porque ele coloca essa possibilidade. A gente vai ver alguns capítulos depois, ele coloca a possibilidade de pessoas declaradamente obsediadas participarem da reunião mediúnica. André Luiz coloca essa possibilidade, né? Só que é uma coisa que nós temos que trabalhar melhor. Eu estou aqui falando en passant, né? Depois nós vamos trabalhar melhor essa informação, tá? Uma outra coisa que ele coloca aqui, que chama a nossa atenção, ele fala dos bancos de madeira para visitas casuais. Essas visitas casuais ele coloca como sendo pessoas declaradamente obsediadas, né? Ou pessoas que venham conhecer o grupo para a formação de outros grupos, tal, né? Então são visitas casuais, né? Não são visitas constantes, tal. Mas que pode precisar também fora do círculo da reunião. E isso é uma coisa interessante da gente lembrar, quando tivermos pessoas, visitas ao grupo, essas visitas casuais que o André Luiz chama, que nós as coloquemos fora do círculo do grupo, fora da reunião, da mesa. Tá? Isso é um erro que a gente às vezes vê as pessoas fazerem, as pessoas cometerem, né? Qualquer pessoa que vá à reunião, colocar no círculo da reunião mediúnica ali da mesa, né? Onde os médios, doutrinadores estarão ali trabalhando. Não deve ser feito isso. Isso sim causa uma certa diferença vibratória mais acentuada, pessoal. Isso de fato pode gerar no círculo ali da energia do grupo, pode de fato atrapalhar mais os trabalhos. Tá? As pessoas que estão observando, elas também têm um impacto sobre a reunião, mas é menor do que você colocar no círculo, na mesa ali, junto com o pessoal que já está há mais tempo. Tá? Então a gente deve evitar essa situação. Aqui ele coloca os bancos também ou para socorro magnético a esse ou aquele companheiro do grupo quando necessite de passe à distância do círculo formado
em comunhão de pensamento. Ele coloca essa situação de um modo mais específico quando alguma pessoa começa a passar muito mal, e ele recomenda que se afaste, a pessoa começa a passar muito mal, ele recomenda que se afaste do círculo da mesa ali, né? E preste o socorro à pessoa fora ali do contexto da mesa. Nós não vemos essa necessidade, a não ser que seja um caso realmente que a pessoa começa a ter enjoos, vontade de vomitar, e às vezes até precisa vomitar mesmo, então ela precisa sair e vai até no banheiro, porque senão ela vomita ali mesmo no ambiente. Então, tirando esses casos em que realmente acaba existindo uma necessidade orgânica muito grande, eu não vejo propriamente essa necessidade de sair do círculo da mesa ali para sentar num lugar para tomar o passe. O pessoal toma o passe ali mesmo no círculo da mesa mediúnica mesmo, pessoal. Tá? Então a gente não vê, na prática, a gente não vê no dia a dia da reunião mediúnica, ao longo dos anos, a gente não viu essa necessidade. Tá? Agora, eu já vi pessoas saindo da reunião mediúnica e indo direto para o hospital, porque teve uma crise renal, pedra no rim e tal. E no início a gente começa a achar que a pessoa está com algum problema ali que é espiritual. Não, né? Eu vi uma vez acontecer isso, né? Então, mas era um caso específico que a pessoa teve uma crise renal, que certamente já estava em andamento, né, há muito tempo, e estourou bem na hora da reunião mediúnica, né? Aí a pessoa fala, eu estou com muita dor. Fala, então, se está desse jeito tão forte, então corre para o hospital, né? Foi alguém levando junto, né? Foi acompanhando para o hospital, porque teve uma crise renal e teve que ser medicado e tal. Mas é um caso mais isolado, né? Que a gente tem que perceber quando o médium está sentindo algo que realmente que extrapola aquilo que é apenas espiritual, né? Que é apenas fruto de uma influência, né? Ok? Então vamos lá. A gente está quase terminando aqui, né? Evitarmos tapetes, olha lá, no ambiente da reunião mediúnica, evitarmos tapetes, acho que pelo mesmo motivo, né, depois a pessoa tropeçar ali, né, movimentar as pernas ali e mexer com os outros, né, porque você mexe no tapete, você puxa os outros, né, jarros, né, os jarros a gente até já falou sobre isso, né, tirar de perto de médiuns, né, que possam ali bater a mão e derramar tudo, pode ser um inconveniente ali, né? Telas e enfeites outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio de espíritos sofredores ou alienados mentais, autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra. Né? Então, é um ambiente simples da casa espírita, como a gente está acostumado, né? Despojado de elementos que não têm uma função ali no ambiente, né? Evitar até mesmo elementos decorativos no ambiente ali, porque não há necessidade. Né? Então, a casa espírita deve seguir esse critério aí de utilizar aquilo que for realmente tiver uma necessidade, né? Evitar aquilo que não seja necessário, principalmente na sala de reunião mediúnica, pelos inconvenientes. Às vezes você encosta, você vai levantar, vai andar, você encosta num quadro, o quadro cai. Então tem coisas que você pode evitar, né? Que hajam inconvenientes na hora da reunião, é melhor evitar, né? Jarros, né? Adereços, né? Vasos, né? Coisas que de repente corra algum risco de você esbarrar, é melhor evitar, né? Tá? Então aqui, eu acho que esse aqui é o último, né? É o último, tá? Aí a gente terminou por hoje, né? E na hora, né, que nós estamos aí já quase 9 horas, tá?
A Júlia colocou, por isso mesmo não se deve comer nada antes da reunião, né? A Júlia colocou o perigo da pessoa passar mal, né? Olha, Júlia, não exatamente não comer nada, né? Até o próprio André Luiz, ele fala na preparação, né? Na preparação dos médios, ele fala assim as quantidades mínimas, né? Não exatamente para a gente não comer nada. Tem pessoas, sim, que não podem comer nada. Tem pessoas, sim, que qualquer coisa que come na hora da reunião sente enjoo. Né? Então, isso que você está falando realmente pode ser uma necessidade para casos específicos, não para todo mundo. Eu, por exemplo, eu tenho que comer alguma coisa antes da reunião mediúnica. A Tânia colocou, mas também não deve ir com fome, exatamente. Eu tenho que comer alguma coisa, porque senão eu vou com fome. Né? E aí eu dificulto a minha concentração, não por causa do estômago cheio, por causa do estômago muito vazio. Né? E fica roncando, e fica... Então, no meu caso específico, né, tomo um lanche normal, sem exageros. Eu sei o que eu posso comer, eu sei o que eu não posso, né? Para evitar mal-estares, né, intestinais, estomacais, seja o que for, né? Aí você, Júlia, já nunca come, né? Então, já é a sua característica. Eu também conheço outros médios que evitam também comer qualquer coisa. O André Luiz já fala as quantidades mínimas, né? Então, cada um vai achando o seu ponto de equilíbrio. Isso é que é importante. Cada um que vai aprendendo como é que o seu organismo funciona, os espíritos que se comunicam através de si, né? Então, às vezes a pessoa tem uma facilidade muito grande de sentir enjoo, porque os espíritos que se comunicam causam muito enjoo na pessoa. Então a pessoa já tem que tomar esse cuidado mesmo. Tá? Aí depende da característica de cada médium. Tá? Comer demais deve ser descartado, né? Porque isso induz ao sono, né? A gente fica lá empanturrado, dificulta os processos do sistema nervoso, porque todo o organismo está ali para ajudar na digestão, né? Até o André Luiz chama a atenção disso, né? Que estômago cheio, cérebro inábil, né? Então até a capacidade de raciocínio da gente, dependendo, pode sofrer prejuízos, né? Ok, pessoal? Vamos então finalizar por hoje, né? Deixa eu ver. É isso aí, né? A Vina colocou, mas porta fechada no mundo de correria hoje não seria falta de caridade? Não, Vina, não seria falta de caridade, não. É falta, é critério, né? Que a gente tem que adotar, é disciplina que a gente tem que adotar, né? É caridade para com o grupo, é caridade para com os sofredores, porque se a gente corre o risco de deixar que pessoas atrapalhem o bom andamento da reunião, é falta de caridade para com os necessitados. Né? Quando você olha só para um, você não olha para o grupo e para o trabalho como um todo. Né? Então é falta de caridade para com o trabalho como um todo, se nós não adotamos medidas disciplinares. Né? E a falta de organização da pessoa, muitas vezes. Na maioria das vezes é a falta de organização. É aqueles que seguem sistematicamente a falta de organização, né? E não só com o centro, mas com as outras coisas também, a pessoa costuma fazer isso. Então aí a necessidade da pessoa se preparar, né? Da pessoa se organizar, né? Prever. Se está corrido, é correria, então começa a se organizar profissionalmente para chegar na hora, começa a se organizar familiarmente, né? Isso tudo é inteligência que nós temos que ter. É inteligência, nós somos capazes de nos organizar. A gente precisa usar a inteligência para se organizar, né? Pode ser que
pode ser que, a princípio, fique mais corrido para a pessoa. A gente percebe isso no começo, né? Por quê? Porque a pessoa começou a participar, mas ela ainda não se organizou plenamente para os trabalhos. Às vezes ela nem percebeu a necessidade de se organizar mais profundamente para os trabalhos, né? Então ela começou a participar, tem condição de participar, tá, uma boa participante, só que ainda não se organizou. Precisa ajustar a família, precisa ajustar lá no trabalho, tem condição de ajustar, os espíritos vão ajudar, mas no começo a pessoa ainda está lá meio baratinada. Só que aí não é o centro que vai se ajustar a pessoa, é a pessoa que tem que se ajustar ao centro. Tá? Tem muita gente que chega na casa espírita e quer que a casa se ajuste a ela, e não é a casa que vai se ajustar. Já pensou a quantas pessoas que a casa teria que se ajustar, né? Cada um ia querer de um jeito, né? Então, na verdade, são as pessoas que devem se ajustar à casa. Tá? Então, né? Isso é uma questão até de humildade. Né? A pessoa, quando é um trabalhador humilde, ele fala, não, eu preciso me ajustar. Eu preciso entrar nas regras. Eu não vou querer mudar as regras por minha causa. Eu é que preciso me ajustar às regras. Tá? Ok? A Tânia colocou, é caridade com a própria pessoa, que carece de aprender a se organizar, exatamente. Porque a pessoa que vem, ela vem com um problema, frequentemente um problema com o horário, que a gente já conversou sobre isso, né? Então é a oportunidade dela se ajustar. Tem pessoas que não conseguem se ajustar, tem pessoas que absolutamente não conseguem, né? Então, mas aí ela vai então buscar ajuda, vai se preparar melhor, vai se ajustando, e numa outra oportunidade ela vai encontrar maior facilidade, né? Ok? Então tá bom, né? Para não ficar muito longo aqui, vamos finalizar, né? Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, então, pela oportunidade, Senhor, que estamos tendo de sermos admitidos ao trabalho renovador, a renovarmos concepções, renovarmos hábitos, renovarmos atitudes, que é o que efetivamente nos fará vivenciarmos a reforma íntima, vivenciarmos a saúde plena que nós tanto necessitamos. Então ajuda-nos, Senhor, a vencermos as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que nós valorizemos o trabalho grandioso que está como oportunidade para todos nós. E ajuda-nos a sermos servos fiéis, corretos, cumpridores do programa que nós mesmos traçamos na espiritualidade. E que tuas bênçãos nos envolvam hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Um grande abraço. Obrigado pela presença, pela participação de todos, tá? Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe, tá? Um abração. Até mais. E bom feriado amanhã, né? Amanhã é dia dos espíritos, viu? Porque ninguém morre. A morte não existe, né? Amanhã é o dia dos espíritos, daqueles que estão vivos. Né? Um abração, pessoal. Muita paz.